Você sabe como aconteceu o processo de industrialização no nosso planeta? Se não sabe, vem comigo, pessoal. Eu sou o professor Cormano Trindade, estou passando por aqui para deixar mais uma aulinha de geografia para vocês aqui no canal. E o tema de hoje é industrialização. Bom, pessoal, para falarmos de industrialização, nós temos que falar sempre sobre a transformação do espaço geográfico, mas não é qualquer tipo de transformação. Esta transformação do espaço geográfico ela tem que acontecer da seguinte forma para nós considerarmos elas um fator ou um critério de industrialização, que é através da instalação ou da migração de indústrias, ou de empresas, ou também de empresas relacionadas ou ligadas à indústria. Essa transformação do espaço geográfico acaba acarretando em inúmeras consequências, como no aceleramento da urbanização e do êxodo rural. Se você quiser saber mais um pouquinho a respeito de urbanização ou êxodo rural, dá uma olhadinha na minha última aula que estará aqui em cima no card. E essa industrialização, quando nós falamos nela a nível mundial, nós temos que entender que nem todos os países se desenvolveram ao mesmo tempo. Alguns tiveram um desenvolvimento primeiro, né, que é o que a gente chama de industrialização clássica, enquanto alguns se desenvolveram depois, o que tiveram o que a gente chama de industrialização tardia. Aqueles países que tiveram a industrialização clássica, né, se desenvolveram por meados do século XIX, né, e já aqueles países que atingiram a industrialização tardia apenas após o século XX. Mas aí nós temos outro detalhe para a gente observar. A Inglaterra, que foi o primeiro país a ter esse desenvolvimento, a ter essa industrialização, lá na chamada Primeira Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra mesmo, eles tinham um comércio baseado ali no artesanato e na manufatura, né, pessoal? E aí na Primeira Revolução Industrial a gente tinha muita utilização da máquina a vapor, onde utilizava como principal fonte de energia o carvão, né? Já a Segunda Revolução Industrial, a gente já tem uma alteração. O carvão, que era a principal fonte de energia da Primeira Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial passa a ser o petróleo, que é uma fonte de energia muito utilizada ainda nos dias de hoje. E foi mais ou menos nesta época da Segunda Revolução Industrial que foi implantado um modelo de produção fordista, que era um modelo caracterizado basicamente pelo trabalho repetitivo nas fábricas e por uma produção em massa, um grande estoque de produtos para serem vendidos. E aí, na metade mais ou menos do século XX, nós temos então a implantação da Terceira Revolução Industrial, que também pode ser chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, que é basicamente quando acontece a informatização da sociedade. E aí nós temos o avanço da tecnologia em vários setores, como comunicação, como a biotecnologia, como a informação e também a implantação então das multinacionais e das empresas globais. São nesses momentos de Terceira Revolução Industrial que essas empresas conseguem se disseminar pelo mundo e produzir as matérias-primas que as nações desenvolvidas necessitavam. Neste período de Terceira Revolução Industrial, o Fordismo, que contava com uma produção em massa, acabou dando espaço para outro modelo de produção, que foi o Toyotismo, onde, ao contrário do Fordismo, que falava em ter sempre uma produção em massa, o toyotismo ele respeitava a demanda de mercadorias. Se eu produzia um produto e eu achava que esse produto ia vender X unidades, eu iria produzir X produtos. Eu não iria fazer produtos a mais para vender em abundância.
como nós fazíamos no Fordismo. Então vamos começar a diferenciar o Fordismo do Toyotismo nesse momento. Então, pessoal, a partir da terceira revolução industrial, então a gente começa a ter uma análise dos reflexos das revoluções industriais. E aí nós chegamos a uma conclusão que aqueles países desenvolvidos nada mais são do que aqueles países que se desenvolveram primeiro. Mesmo eles tendo ainda muita desigualdade social, por exemplo, eles acabam sendo países modernos e bem mais desenvolvidos que países periféricos ou países em desenvolvimento, né? Os países que hoje nós consideramos em desenvolvimento. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre industrialização. Espero que vocês tenham curtido. Se quiser saber mais, siga minhas redes sociais aí embaixo na descrição desse vídeo. Eu sou o professor Cormano Trindade e esta foi mais uma Dica do Cormano. Até a próxima!